A inteligência artificial já transforma a todo vapor a forma como usamos a internet, as nossas relações de trabalho e o uso do conhecimento. Mas essa revolução está só no começo. Alguns especialistas identificaram 3 etapas do desenvolvimento da inteligência artificial e dizem que ainda estamos na primeira delas. Eu sou Camila Costa, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu detalho essas fases e conto por que a terceira causa temor entre os especialistas no ramo. Antes, um pouco de contexto e uma definição. O que é inteligência artificial? Em termos simples, trata-se da habilidade de uma máquina em realizar tarefas geralmente associadas à inteligência humana, como resolver problemas ou aprender de experiências prévias, por exemplo. O ChatGPT é provavelmente o exemplo recente mais significativo do poder disruptivo da inteligência artificial. Esse chatbot que responde nossas perguntas e pedidos usando o conhecimento acumulado da internet virou o aplicativo com o crescimento mais rápido da história. São 100 milhões de usuários ativos nos poucos meses desde que o ChatGPT foi lançado no final de 2022. Essa popularidade gigantesca aumentou o debate sobre o impacto da inteligência artificial na nossa vida e como esse impacto vai crescer no futuro. É que os avanços nesse setor estão sendo tão rápidos que já há inteligências artificiais capazes de produzir textos e imagens indistinguíveis do trabalho humano. Um relatório recém-lançado pelo banco de investimentos Goldman Sachs calculou que a inteligência artificial poderia substituir 1/4 de todos os empregos que hoje são de humanos, embora essa nova tecnologia consiga também aumentar a produtividade e criar demanda por novos tipos de trabalho. Vamos então às 3 etapas da inteligência artificial. A primeira, e que estamos vivendo atualmente, é a ANI. A ANI, sigla em inglês para Inteligência Artificial Estreita. Ela ganhou esse nome porque tem algoritmos projetados para realizar uma só tarefa específica. O conhecimento acumulado que esse algoritmo obtém dessas tarefas não vai servir automaticamente para outras funções. Geralmente, essa IA é treinada a partir de um banco de dados, como a internet. Esses sistemas podem igualar e até superar a inteligência humana, mas só na área específica em que eles atuam, já que não são capazes de realizar outras tarefas. É por isso que essa IA também é chamada de fraca. Um exemplo desses poderes e limitações são os programas de xadrez que usam IA. Eles são capazes de derrotar até mesmo os melhores enxadristas do mundo, mas não fazem nada além disso. Os sistemas de IA estreita já estão mais presentes na nossa vida do que você talvez imagine. Os smartphones, por exemplo, estão cheios de aplicativos com essa tecnologia. Desde os mapas no seu GPS até os aplicativos de música e vídeo que aprendem os seus gostos para te recomendar o que ouvir ou assistir em seguida. Assistentes virtuais como Siri e Alexa também se encaixam na IA estreita. E o mesmo vale para o buscador do Google, que talvez tenha te trazido para esse vídeo. Os sistemas estreitos também já foram incorporados nas linhas de produção de fábricas, no mercado financeiro e até em hospitais para ajudar nos diagnósticos. Até sistemas mais sofisticados, como carros autônomos ou o próprio ChatGPT, são formas estreitas, já que eles não podem operar fora das categorias pré-determinadas pelos seus programadores, nem tomar decisões por conta própria. Mas alguns especialistas acham que sistemas como o ChatGPT, que estão programados para aprender automaticamente, ou seja, para realizar o aprendizado de máquina, podem passar para a seguinte etapa. Eu estou falando da segunda categoria, que é a de Inteligência Artificial Generalizada, ou AGI na sigla em inglês. É quando uma máquina consegue alcançar as capacidades cognitivas de um ser humano, ou seja, quando é capaz de executar qualquer tarefa intelectual feita por uma pessoa. Então, se o primeiro tipo de IA era chamado de fraco, este é conhecido como forte. E alguns pesquisadores desse ramo acham que estamos prestes a chegar lá. Por isso, em março de 2023, mais de 1.000 especialistas em tecnologia escreveram uma carta aberta pedindo às empresas de IA que deixem de treinar durante ao menos 6 meses os programas mais poderosos que a versão mais recente do ChatGPT. Seria uma espécie de moratória no que eles chamam de perigosa corrida no desenvolvimento das IAs cada vez mais imprevisíveis, que poderiam sair do controle dos seus próprios criadores.
Essa pausa, segundo signatários como Elon Musk e Steve Wozniak, daria mais tempo para que governos e entidades criassem protocolos de segurança para reger essa nova tecnologia. A ideia da carta é que, no ritmo e no modelo atuais, os sistemas de IA trazem riscos enormes, inclusive de superar numericamente os humanos, torná-los obsoletos e fazer com que percamos o controle da nossa civilização. Nas palavras do diretor-geral da OpenAI, a criadora do ChatGPT, diante do Congresso americano. OpenAI was founded on the belief that artificial intelligence has the potential to improve nearly every aspect of our lives, but also that it creates serious risks we have to work together to manage. Isso nos leva à terceira etapa, a da superinteligência artificial, ou ASI na sigla em inglês. Seria a etapa em que a inteligência artificial teria superado a inteligência humana. Segundo Nick Bostrom, filósofo da Universidade de Oxford e especialista em IA, a superinteligência consiste, entre aspas, em um intelecto muito mais inteligente do que os melhores cérebros humanos em praticamente todos os campos, inclusive a criatividade científica, a sabedoria geral e as habilidades sociais. E alguns especialistas acham que o intervalo entre a segunda e a terceira fase da IA seria breve. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que ser extremadamente proactivos en cuanto a su gobernabilidad. ¿Por qué? La limitante entre los humanos es qué tan escalable es nuestra inteligencia. Para ser un ingeniero necesito estudiar muchísimo, para ser un enfermero o para ser una abogada se requiere muchísimo tiempo. El tema con la inteligencia artificial generalizada es que es escalable de inmediato. O chamado padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, fez um alerta semelhante. Em entrevista à BBC, ele afirmou que as máquinas ainda não são mais inteligentes do que nós, mas podem virar em breve. Por isso, o debate agora é: será que a eventual chegada da superinteligência vai ser benéfica ou prejudicial para a humanidade? Há quem acredite que ela poderá nos ajudar a superar nossas barreiras biológicas e resolver os grandes desafios da humanidade. É o caso do pesquisador do Google, Ray Kurzweil, que chegou a prever que até 2030 os humanos alcançarão a imortalidade graças a nanorobôs atuando dentro do nosso corpo. Mas há quem veja uma grave ameaça à nossa existência. O falecido físico britânico Stephen Hawking, por exemplo, fez advertências quase uma década atrás, em 2014. Muitos especialistas, como os signatários da Carta Aberta que eu mencionei antes, acham que a velocidade no desenvolvimento, sem que haja limites claros nem regulações, é preocupante. Imagínate en un futuro donde un ente tenga tanta información sobre cada persona en el planeta y sobre sus hábitos que nos podría controlar de una manera que no nos daríamos cuenta. O sea, el peor escenario no es que sean guerras en donde sean balas que sean los humanos contra los robots. El peor ejemplo es que no nos demos cuenta que estamos siendo manipulados porque estamos compartiendo un planeta con un ente que es mucho más inteligente que nosotros. Imagínate un vecino que sea mucho más inteligente, mucho más productivo e sabe hacer coisas que nunca poderíamos ser nosotros. Por isso, o desafio apontado pelos especialistas é: o que podemos fazer agora para evitar um futuro em que máquinas muito mais inteligentes do que nós assumam o controle? Com isso, eu fico por aqui. Temos mais vídeos interessantes sobre como funcionam a inteligência artificial e os algoritmos. Dá uma olhada na nossa playlist de ciência no YouTube. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!